E aí, bom? Hoje eu tô aqui com mais um upgrade, dessa vez não relacionado ao meu setup, mas como vocês podem ver pelo título, mais um suporte articulado. O modelo do suporte é o Zinnia Nimbo 110. Modelo esse, suporte articulado com pistão, ele suporta de 13 a 32 polegadas, então vai me servir bem, dado que eu tenho um Samsung Odyssey G5 de 32 polegadas, e aqui do lado eu tenho um AOC Destiny de 24 polegadas, 240 Hz, enquanto esse é 165. Mas nada disso importa, a única coisa que importa é se esse modelo ele consegue ter a mesma função que o meu suporte articulado que eu já tenho, que é esse modelo aqui, da Koibel. Eu paguei bem baratinho nele, esse aqui é do AliExpress, eu acho ele bem bonitinho, eu já tive vários, eu já tive North Bio, já tive da própria LG, enfim, eu tive todos esses white labels de suporte articulado. No entanto, todos eles eram de coloração preta. E como podem ver, o meu setup ele é monocromático, então ele possui tanto a cor branca quanto a cor preta. Portanto, eu julguei que fosse bem mais interessante que eu fizesse um upgrade utilizando um suporte branco. E por minha sorte, esse modelo aqui eu acabei encontrando, e por um preço muito acessível. No site da Pichau ele tá saindo por R$140, mas eu paguei R$130 e acabei comprando dois. Então saiu ali na média de R$260, R$250, já incluindo o frete pela Shopee. Eu utilizei um cupom lá que eles estão divulgando, né, na data de hoje, 24/8/2025. E eu acabei pagando bem barato. E como vocês puderam ver, durante o unboxing, a qualidade desse suporte parece ser muito boa. Então hoje eu vou vir cá pra gente realizar a montagem desse suporte e eu falar as minhas primeiras impressões sobre a utilização desse suporte, em comparação com todos os outros que eu já tive. Igual eu comentei, eu já tive o North Bio, eu já tive o ELG, enfim, eu tive um monte de suporte articulado. Inclusive, eu tô utilizando aquele da Koibel nesse exato momento, e para aquele ali eu ainda não coloquei nenhum suporte articulado, porque o pezinho dele, por enquanto, é muito completo. Às vezes, mais completo do que um suporte articulado fixado na mesa. Ele não ocupa muito espaço e eu ainda acho um pouco charmoso. Então, sem mais delongas, hoje eu vou realizar a montagem aqui do Nimbo 110 com você e vou dar minhas primeiras impressões do que eu achei da qualidade desse suporte articulado. Aqui do lado eu já separei os 4 parafusos que eu julgo que vão ser os únicos que eu vou vir a utilizar. Aqui também veio um kit de chave Allen para realizar a fixação do suporte articulado na mesa, e vieram muitos outros parafusos também. Igual eu já mostrado anteriormente, aqui tem um manual de montagem, mas enfim, isso daqui segue muito o padrão, né? Todo suporte articulado é montado exatamente da mesma maneira. Então eu acredito que eu não vou ter muitas dificuldades na montagem desse suporte articulado. Então, sem mais delongas, e vamos embora. Então vamos lá, a maioria das coisas aqui é meio que plug and play. Eu vou tirar todos os passadores de fio. É só você empurrar na direção. Então esse daqui você empurra para cima e esse daqui você empurra na direção para baixo. E você consegue tirar os dois passadores de fio. Dado uma folga nesse parafuso para anexar a parte maior na parte menor, né? A parte maior é essa que contém o pistão. Você fixa utilizando a chave Allen que vem. Pronto? Fixado o pistão na parte inferior do suporte, agora eu vou fixar isso aqui na base. E um detalhe bem específico desse Zinnia, durante a montagem dele, né, é que a gente pode tirar esse parafusinho que vem aqui bem na lateral e a gente consegue sacar a capinha, e a partir daqui eu consigo fazer a fixação utilizando os parafusos que tem o maior comprimento para fixar nessa outra peça que vai ajudar na fixação na mesa. Agora, com a base já montada, eu vou colocar a capa aqui de novo, atravessar o parafusinho e anexar nessa parte aqui. E um detalhe que eu achei, legal de falar, é que vem com uma espécie de lubagem a parte que conecta o inferior do articulado com a base. Parece que aqui dentro tem uma espécie de lubagem ou algo assim. É obrigatório também utilizar o H e o G. O H para fazer a proteção da base em relação à mesa e o G para fixar o padrão VESA no suporte. Como vocês puderam ver, eu já realizei a instalação e é basicamente dessa maneira, como vocês acabaram de ver no take anterior. Eu achei ele bem mais bonito do que o meu anterior, justamente por causa dos detalhes branco e preto. Só que eu tenho as mesmas ressalvas que eu tenho em todos os suportes que eu já testei.
Esse aqui tem um detalhe a mais, pode ser por algo que realmente não vi no manual, eu simplesmente não sei, mas eu não sei porque aquilo ali não fixou. Parece ser de encaixe, não parece ser parafusado, só que quando eu aperto na mesa ele sai do encaixe, porque a mesa é flexível, né? Não é madeira bruta, não tô fixando numa parede. Então a madeira, por ser flexível, acaba empurrando o encaixe. E daí nunca fica totalmente bem encaixado. E os outros pontos negativos, que não é exclusivo desse, mas de todos os suportes que basicamente passou pela minha mão, é sobre a regulagem. A maioria das outras regulagens são bem fáceis de alcançar, então você consegue fazer todos os movimentos, assim, em questão de 1 minuto, 1 minuto e meio, cada parafusinho ali, você consegue fazer as regulagens, é só seguir o que está dizendo no manual. Como por exemplo, se o meu monitor for mais pesado, eu tenho que gerar no sentido anti-horário para que coloque mais pressão no pistão, na mola do pistão, e consiga erguer o meu monitor. Esse é um dos ajustes que é possível fazer, tem muitos outros. A maioria é bem fácil de alcançar. Esse monitor ele é leve, então não precisei dar muito... na verdade, eu precisei tirar pressão na mola para que ele não ficasse levantando sozinho. Enfim, a regulagem, ela não é a coisa mais complicada de todas, só que tem uma delas que todo mundo que tiver um monitor de 32 polegadas, que é o extremo, né? É o máximo que esse suporte, o Nimbo, o North Bio, o NB90, enfim, todos os outros suportes articulares da categoria, do mesmo preço, etc., eles possuem o mesmo problema. Eu não sei se tem alguma dica, se tem algum truque para que faça essa regulagem de uma maneira mais fácil, mas em relação ao tilt, essa regulagem na inclinação do monitor. Então, se eu quiser que o monitor fique mais voltado para cima ou voltado mais para baixo, vou dar um exemplo. Esse daqui, ó. Esse daqui, se eu quiser que ele se angule mais para cima, eu coloco ele assim. Se eu quiser deitar mais ele, pronto. Então, assim, é bem fácil. E é por esse motivo que eu não coloquei esse no suporte articulado, porque a base dele é muito boa. Para lembrar, é o AOC Destiny de 240 Hz. Muito bom esse monitor. Em contrapartida, quando eu coloco um monitor de 32 polegadas, seja esse, Odyssey G5, ou meu outro, AOC Aegon, também de 32 polegadas. A diferença é que esse é quad e o outro é full. O AOC é um pouquinho mais pesado, mas enfim, é muito difícil regular o ângulo. Você tem que dar muita pressão no parafuso ao ponto que você acha que vai acabar danificando ou o suporte ou o monitor em si, justamente porque você precisa dar muita pressão para que ele mantenha um ângulo. Então, é só você colocar o monitor que automaticamente ele... E esse detalhe é uma das coisas que mais me deixa angustiado em relação ao suporte articulado. É muito chato ter que apertar o parafuso muito forte. E eu sei que daqui 3, 4 meses eu vou ter que apertar o parafuso de novo. E eu preciso colocar muita força para que ele mantenha um ângulo. Vou dar um exemplo. Ele tá assim, eu vou querer jogar ele um pouco mais para cima. Manteve o ângulo, olha só. Ele tá totalmente virado para cima. Agora, para virar para baixo, eu coloco uma forcinha muito pequena. E pronto. Porque para descer, obviamente por causa da ação da gravidade, é muito mais fácil do que para subir. Só que para manter ele no mesmo ângulo, sem que fique caindo a cada 1 hora, 2 horas, você tem que ficar levantando o monitor toda hora, ou seja, para ficar fixo de fato, você quase quebra a chave Allen para conseguir apertar o parafuso, que é justamente esse daqui, bem ao lado do adaptador VESA. Agora, em relação aos outros pontos, que a regulagem de tudo é chatinho, mas não é muito complicado, acho que faz parte, né, da instalação. Mas eu sempre vou frisar esse ponto, que é muito chato. Então, se você estiver fazendo, se não tiver muita força, é muito provável que você precise de ajuda de alguém. Justamente porque você precisa colocar muita força mesmo. Ao contrário de quando eu coloco esse de 24 polegadas num articulado, fica bem levinho de mexer ele, mas eu vou postergar porque realmente a base dele é muito boa. É bem mais tranquilo num que tem menos de 32 polegadas. Nesses de 32 polegadas, e eu vou dar ainda um detalhe. Perceba que a furação dele não é exatamente no meio do monitor. Ele tá um pouquinho acima. O meio do monitor seria basicamente algo mais ou menos aqui. O Aegon tem o mesmo problema, só que o Aegon eu acho que é mais baixo do que pra cima. Enfim, não é exatamente no centro do monitor. Eu não sei se é um caso de monitores 32 polegadas que não tem essa furação VESA exatamente no centro do monitor, eu realmente não sei, mas nos dois monitores que eu tenho de 32 polegadas, em ambos eu tive muita dificuldade para manter o ângulo. E esse é o grandíssimo ponto negativo que eu pontuo em todos os outros suporte articulado. Mais um detalhe, caso você queira que ele aproxime cada vez mais da parede, se você perceber, tem um espaço relevante ali entre a TV, o monitor, né, e a parede. Se você quiser que aproxime cada vez mais da parede, você tem que ter mais espaço entre a mesa e a parede, porque ele não faz mais do que 90 graus. O que isso significa? Vou pegar isso aqui como exemplo. Perceba que o movimento de rotação, ele se dá nesse sentido.
Então, se você manter o seu suporte articulado completamente reto, como está aqui, e você tentar virar ele mais do que 90 graus, ele é travado mecanicamente. Pode ver que aqui, ó, a própria estrutura do suporte não permite que você gire mais do que 90 graus. Então esse seria o outro detalhe. Você não consegue aproximar tanto assim o seu monitor da parede. Obviamente, você ganha bastante espaço ali na parte de baixo, que talvez, que no final das contas pode ser um espaço mais útil, mas é bom detalhar isso, né? Se você não tiver muito espaço lá para trás, você não vai conseguir colocar o seu monitor muito próximo da parede. Isso em relação à maioria do suporte articulado. Tanto esse, quanto o North Bio, enfim, todos que eu já testei. Em relação ao ângulo, você pode modificar literalmente tudo. Aqui, como é um monitor de 32 polegadas, tem a limitação, eu não consigo rotacionar ele, né? Justamente porque, bom, ele bate ali embaixo, então não tem como mostrar para vocês que tem como rotacionar. Mas bom, ele rotaciona. Ele também se mexe. Você pode também descer. Ou subir. Deixar ele bem alto. Enfim, você tem, assim, uma grande liberdade para posicionar o monitor. Então a liberdade de movimento do monitor é muito boa, a maioria do suporte articulado também fornecem isso. E agora falando particularmente do suporte articulado Zinnia, o que ele tem de diferente em relação aos demais que eu vi. Eu vou pegar, por exemplo, esse aqui do AliExpress, que eu paguei R$90. Mesmíssima construção, mesma qualidade, não tem o mesmo design. O do Zinnia é, assim, infinitamente mais bonito. A base é bonita, o suporte em si é bonito, mas a estrutura, a qualidade do material, eu acredito que até a qualidade do pistão seja basicamente tudo igual. Então, se você está comprando o Zinnia para justificar por qualidade de material, eu não acho que seja por aí, porque ele tem a mesma qualidade de qualquer outro. O detalhe realmente está no design. Ele é mais bonito do que os outros da mesma categoria de preço. A quantidade de ajustes, as limitações, os mesmos problemas são carregados também para o Zinnia Nimbus 110. O grande detalhe é que você vai pagar por ele ser mais bonito. No meu caso, vale a pena, porque eu priorizo a estética no meu setup, mas se você está querendo algo funcional, eu acho que é melhor ir no mais baratinho do que no Zinnia Nimbo, porque ele oferece a mesma qualidade de material, mesma construção, mesmo tudo. Então, sendo bem honesto, o valor aí é acrescente, né? Eu paguei esse daqui, por exemplo, por R$97, alguma coisa assim. Já vi promoção por R$80. E esse daqui eu paguei 130, 135, mais ou menos por aí, incluindo todos os valores, fretes e tudo mais. E então fica esses 50, 30 reais de diferença só pelo design. Se você acha que se justifica, tudo bem. Inclusive, só dando um adendo, né, para também não ser injusto, eu também já vi esse Zinnia Nimbo saindo por R$100 e esse aqui por 80, então vai. No melhor dos cenários, você está pagando R$20 a mais para ter um suporte articulado bem mais bonito, pelo menos na minha opinião. Eu não sei como é o preto, mas o branco é bem bonito mesmo. Enfim, se você acha que vale a pena, eu recomendo a compra. Essas foram minhas primeiras impressões sobre o suporte articulado. Por hoje é isso e valeu!